Eu tava conversando com meu psicólogo esses dias e aí a gente tava falando sobre o que é qualidade de vida. E aí eu falei assim: é chato porque várias vezes eu tô no escritório e aí o pessoal da Alemanha e tal, o pessoal de outros sites, falam: a gente precisa testar algo urgente. Tem algo muito urgente que precisa ser testado. E das 5 da tarde eu olho pro escritório e não tem mais ninguém. E eu fico pensando, pô, só se ouve português aqui nesse andar hoje. Tipo, a partir das 5 da tarde você só ouve português, basicamente, só tem brasileiro. E ele falando, você precisa pensar mais na qualidade de vida, você precisa ser um pouco mais tcheco, um pouco mais europeu. E aí me veio aquele pensamento, pô, em toda a minha vida eu entendi que trabalhar, fazer hora extra, mostra que você tá interessado no trabalho. Se você não fizer em hora extra, você vai estar, tipo, errado, você não vai estar demonstrando um bom serviço. E aí, isso me pegou um pouco, porque em janeiro e fevereiro eu fiz, sei lá, 40 horas extras. E março eu não fiz nenhum. Pelo contrário, março eu gastei as horas extras que eu tinha feito em janeiro e fevereiro. Mas soou estranho pra mim porque eu tava basicamente acordando, indo pro trabalho, voltando pra casa, dormindo. Acordando, indo pro trabalho, voltando pra casa, dormindo. E aí eu percebi que eu tava pagando aluguel. Eu não tava curtindo meu apartamento. Tipo, não é um apartamento grande, mas eu acho confortável. Eu gosto de estar sentado no meu sofá, assistir televisão, jogar alguma coisa no computador, fazer alguma atividade. Aí eu falei, pô, eu não tô curtindo meu apartamento. Eu chego, às vezes tá tudo sujo porque não dá tempo de limpar, porque já tô cansado, já é 9 da noite. Mesmo que eu more, sei lá, 20 minutos do trabalho. E aí, basicamente eu não tava curtindo meu apartamento. Ele falou, cara, se você não tá curtindo o seu lar, que você não tá conseguindo arrumar, você acha que sua vida não tá igual à sua casa? Porque tem esses dizeres, né? Que a casa reflete como tá a sua vida. Se sua vida tá bagunçada, sua casa tá bagunçada. Ou se sua casa tá bagunçada, sua vida tá bagunçada. E aí eu fiquei pensando. Aí ele falou: e se você não tá curtindo sua casa, talvez você não esteja curtindo sua vida. E aí isso me pegou um pouco. Porque, beleza, eu fiz hora extra, fui promovido recentemente, mas a que custo, sabe? Porque olhando assim, tipo, nem meus chefes estavam lá às 5 da tarde. Alguns deles, beleza, atendem reunião até tarde e tal. Tem alguns que ficam hora extra, vivem na empresa, mas outros que vão embora às 4 da tarde. E aí tem um dos gerentes lá que ele falou assim: minha esposa veio falar comigo recentemente que ela olhou pro nosso filho e falou: o filho também é seu, tá? E aí ele falou que não tava conseguindo dormir, que ele tava me mandando mensagem tipo 2 da manhã. Eu falei, cara, você não dorme, você não descansa. E aí ele tá de férias essa semana. Ele me mandou. Eu vi que eu tava na reunião e aí ele foi visualizar uma mensagem. Eu falei, cara, você tá de férias, porque você ainda tá lendo mensagem? Desconecta. E aí, tipo, ele não tava tirando tempo pra família dele, não tava tirando tempo pros filhos, só tava vivendo de trabalho, trabalho, trabalho. E aí, uma das pessoas que andam bem próximo comigo falou assim: Ah, as únicas pessoas que vão lembrar das suas horas extras na empresa vai ser sua família. Porque quando você faz hora extra, você tá deixando de viver o tempo que você poderia estar vivendo com sua família, com sua esposa, com seus filhos, e tá entregando pra empresa. Que muitas vezes você não é nem remunerado por isso. Só vira ali um banco de horas. Então, a que custo, sabe? Tipo, pô, você já ganha um dinheiro, aquilo ali que já dá pra se manter, que já dá pra. ah, Talvez não seja luxo, não seja comprar iate, comprar vários. Mas você consegue ter uma vida tranquila, você consegue comprar comida, você consegue comprar roupa, você consegue viajar de vez em quando. E aí, isso veio no meu pensamento.
a que custo vale a pena tanto se dedicar ao, aos 9, de 9 às 5, né? Ou até mais, trabalhar 20 horas por dia, de 15 a 20 horas por dia. Isso aí custa seu tempo, que é algo mais precioso. Custa seu dinheiro, porque, pô, eu pago aluguel, mas eu não tava curtindo meu apartamento. Eu mudei de país, mas eu não tava curtindo o país, não tava curtindo a... Sei lá, hoje tá sol e aí eu não tava lá fora curtindo o sol. Eu não tava curtindo as pessoas. Então, mudar de país não faria sentido nenhum. Eu poderia estar fazendo a mesma coisa no Brasil, só que perto da família, que pelo menos eu conseguiria ver final de semana. Então, esse é um pensamento interessante, até porque nós brasileiros somos educados a isso, somos educados a performance, a fazer hora extra sempre. Se você não fizer hora extra, você não está sendo dedicando pro trabalho. E, na boa, segundo estudos, o brasileiro, ou o Brasil, tem um dos menores performances do mundo, ou rendimento, um negócio desse. Mas a gente trabalha, tipo, muito mais tempo. Enquanto aqui na Europa a galera trabalha ali o mínimo. Tem gente que chega às 7 da manhã, sai às 2 da tarde, curte o restante do dia com a família, com amigos, não sei o que ele vai fazer, e é isso. E aí fico pensando, pô, e se eu pegasse essa hora extra que eu fiz? Eu fiz 40 horas extras janeiro e fevereiro. E se eu pegasse essas horas extras que eu fiz e colocasse em algo que eu gosto? Se eu trabalhasse pra mim, ou se eu fizesse, sei lá, algo que eu me divertisse, um hobby. E aí eu voltei a fazer os vídeos pro YouTube. E eu acho que isso tem feito eu ter mais, sei lá, tá mais feliz. Porque eu coloco um pouco de arte, trabalho com vídeo, edição. E isso me faz me divertir. Obviamente, tipo, início de canal, não tem muitas visualizações, mas eu acho que importa é que eu tô fazendo algo diferente do meu trabalho. Algo diferente do que eu faço ali das 9 às 5. E isso tem me feito muito bem. Eu acho que essa é a meta para os próximos meses. É estar utilizando o tempo que eu estaria utilizando pro trabalho, em vez de, tipo, fazer hora extra de vez em quando, sei lá. Tem algo muito horrível acontecendo. A empresa precisa de mim, senão vai pegar fogo, senão vai dar merda. Beleza, até aí tudo bem. Mas, se nada disso tá acontecendo, não faz sentido. Não faz sentido tá ali, fazendo hora extra o tempo todo. E isso teve um custo. E o custo foi saúde mental. O custo foi não curtir as pessoas, não curtir o AP. E aí, inclusive, home office, eu nem tava fazendo home office. E eu comecei a fazer mais home office porque eu percebo que, tipo, eu tenho uma casa legal, tenho um escritóriozinho dentro da minha casa que eu consigo trabalhar de boa. Ao mesmo tempo eu posso botar meu headphone, o headphone é sem fio. E aí, enquanto eu tô fazendo alguma coisa, tô na reunião, basicamente, eu consigo cuidar de mim e ao mesmo tempo trabalhar. Isso é um pensamento interessante. Eu acho que eu deveria manter isso pros próximos meses. Vamos ver como é que vai ser a performance. Até porque quando você começa a fazer algo, tipo, você tem uma super performance, você faz hora extra, você tá ali o tempo todo, e aí do nada você para de fazer hora extra, você para de estar no escritório todos os dias, os chefes começam a pensar, pô, isso é baixa performance, né? Só que o cara lá que faz baixa performance o tempo todo e é constante, ninguém olha pra ele porque ele já é baixa performance o tempo todo. Então é muito difícil você mudar um padrão, porque quando você tem um padrão, aquilo se torna seu padrão de rendimento. Então se torna o mínimo que você precisa fazer. Se você faz menos que aquilo, você tá tendo baixo rendimento. Enquanto o cara que tem baixo rendimento o tempo todo, a gente sabe que que aquele ali é o que ele faz. Se ele for abaixo daquilo ali, que é muito difícil, talvez as pessoas percebam ou não, porque, tipo, ninguém liga pra ele.
Mas se você trabalha em alto rendimento e você para de ter alto rendimento, isso aí vira algo que provavelmente chama a atenção das pessoas. Pensamentos.